Muito bem, nesse vídeo de hoje eu quero dar aqui continuidade, ao tema estruturas psíquicas, na psicanálise. Já falamos sobre as neuroses, já falamos sobre as psicoses e hoje nós vamos falar sobre as perversões ou a estrutura psíquica perversa, para que a gente possa saber um pouquinho do que se trata esse terceiro modo do sujeito se apresentar à luz da vida, se apresentar no mundo ou de viver essa vida, Bom, definindo assim logo de cara, o termo perversão, ele não está aqui vinculado na psicanálise a uma questão de desvio moral, ok? Ou de falta de caráter, mas a perversão na psicanálise, ela se refere a uma estrutura psíquica específica, ok? Então, nesse caso, a perversão ela vai se caracterizar por um modo particular de lidar com a castração simbólica, diferente das neuroses e psicoses, sobre as quais nós já falamos em vídeos anteriores, ok? Sigmund Freud, o pai da psicanálise, no seu livro 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, ele vai identificar as perversões como desvios da pulsão sexual em relação à zona erógena, ao objeto e à finalidade. Freud ele vai entender que todos os seres humanos são polimorficamente perversos na infância, E a perversão no adulto seria então a fixação nesse estágio infantil. Lembrando que nós, no período da infância, ali vivemos aí pelo menos 3, 4, 5 estágios psicossexuais. É o anal, o oral, o fálico, o estado de latência e o estado genital. Você depois poderá ter mais informações sobre esses estágios psicossexuais em vídeos posteriores que nós vamos estar colocando aqui para vocês, ok? Então vamos lá. Jacques Lacan, que também é um outro importante autor da psicanálise, ele vai deslocar o foco do comportamento para a estrutura psíquica, identificando a perversão como uma das 3 estruturas clínicas, assim como a neurose, a psicose. Então temos também aí a perversão, segundo Lacan. O perverso, segundo Lacan, vai negar a castração, mas a reconhece no outro, posicionando-se como o falo para sustentar o desejo do outro e também, claro, o seu próprio desejo, Bom, é importante diferenciarmos aqui a questão da perversão da psicopatia. Muita gente faz confusão, entre esses dois termos, como se o psicopata fosse perverso e o perverso fosse psicopata. E é interessante uma frase que diz o seguinte, olha, nem todo psicopata é perverso, porque ele não tem necessariamente a estrutura perversa, e nem todo perverso é psicopata, em termos de comportamento antiético. Isso tem que ser levado em consideração, ok? Então, para que a gente possa diferenciar a perversão da psicopatia, por exemplo, vamos ver aqui algumas questões relacionadas à perversão, Primeiro, é uma estrutura clínica fundamentada no campo simbólico, O perverso ele está inserido na linguagem e sabe das normas, mas as transgride com gozo, Ele pode ser sedutor, manipulador, ele pode buscar provocar o desejo do outro, Ele também busca encenar a castração no outro para negar a sua própria castração. Agora, quando nós olhamos para a psicopatia, que é um termo muito utilizado na psiquiatria e na psicologia forense, nós vamos ter alguém que tem um transtorno de personalidade antissocial, nós vamos ter alguém que tem ausência de empatia, de culpa, de remorso, nós vamos ter alguém que pode ter comportamentos perversos, mas que não necessariamente tem uma estrutura psíquica perversa no sentido psicanalítico, ok? Uma outra coisa importante dentro da questão da psicopatia é que existe uma falta de laço simbólico profundo com o outro. E eu volto a repetir a frase que eu já disse. Nem todo psicopata é perverso, ou seja, tem a estrutura perversa, e nem todo perverso é psicopata, ou seja, tem um comportamento antiético. Isso é importante a gente gravar, tá, gente? Uma outra questão, como a gente deve lidar com a perversão na clínica psicanalítica? Como é que o psicanalista que atua nessa área, ele vai lidar com a questão da perversão na clínica? Primeiramente, respeitando a estrutura, levando em conta que existe uma estrutura. Quando nós falamos de perversão, nós estamos falando de uma estrutura psíquica, assim como falamos de neuroses, assim como falamos de psicoses, assim falamos de perversão, ok? Interessante que o perverso, ele não busca a cura, mas uma forma de manter o seu modo de gozo, o seu modo de prazer, ok? Nesse sentido, o trabalho analítico pode se dar na escuta dos significantes do gozo, e na construção de um saber
sobre o seu modo de funcionamento. É importante evitar o julgamento moral, né? Manter o lugar de analista como ponto de escuta e não de censura. Em termos de clínica, de estratégia clínica, nós precisamos estar dispostos a desvelar a lógica do gozo perverso, a não se deixar capturar pelo jogo sedutor do sujeito perverso, a estabelecer limites éticos claros, né? A trabalhar com a função do fetiche ou da cena fantasmática para entender a posição subjetiva desse sujeito em perversão, desse sujeito perverso, né? Com a estrutura psíquica perversa. Lacan diz o seguinte: na perversão, o sujeito realiza a fantasia do outro, ele se oferece como instrumento para o gozo do outro. Isso disse Lacan no seminário 16. E para a gente já ir aqui concluindo, né, esse vídeo, essa fala, temos aqui pelo menos 3 considerações a fazer. Primeira, a perversão é uma estrutura complexa que desafia o enquadre clínico tradicional. Então nós precisamos estar atentos a isso, né? A perversão é uma estrutura complexa. E detalhe, nem sempre a pessoa que tem a estrutura psíquica perversa, ela se identifica como tal, né? E nem sempre vai ser fácil para quem lida com essa questão, né, o psicanalista, o analista, identificar logo de cara que está lidando ali com um sujeito que tem a estrutura perversa. Por isso que a gente diz que a perversão é uma estrutura complexa que vai desafiar o enquadre clínico tradicional. A compreensão da questão da estrutura psíquica perversa exige o abandono de noções morais e a adoção de uma escuta estruturante. Isso é importante. Ok? E é necessário ter aí a habilidade para diferenciar a perversão da neurose e da psicose e principalmente da psicopatia. Isso é essencial para o manejo clínico adequado, ok? Bom, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.